Durante quase 20 anos, eu acreditei que ficar em silêncio era uma forma de seguir em frente. Hoje eu sei que o silêncio não resolve nada. Ele só espera. E essa é a primeira vez que eu conto essa história inteira. Não para me justificar, nem para pedir perdão, mas porque chegou um momento em que continuar calado passou a ser mais perigoso do que falar. Meu nome é André Luiz Moreira. Tenho 42 anos e durante muito tempo eu acreditei que minha vida era absolutamente comum. Hoje, olhando para trás, percebo que essa sensação de normalidade era apenas uma camada fina cobrindo algo que eu ainda não sabia nomear. Nasci e cresci em São José dos Campos, interior de São Paulo, numa família simples, daquelas que não passam fome, mas também não sonham alto demais. Meu pai foi torneiro mecânico por quase 30 anos na mesma fábrica. Minha mãe, costureira, sempre trabalhou em casa, com uma máquina antiga que fazia um barulho ritmado, quase hipnótico, enquanto ela transformava tecidos em roupas para vizinhas e clientes fixas. Nossa casa ficava num bairro antigo, ruas estreitas, árvores já crescidas demais para os fios elétricos, vizinhos que se conheciam pelo nome e pela rotina. Às 6 da manhã, o padeiro passava buzinando. Às 7, o cheiro de café escapava pelas janelas. À noite, o silêncio só era quebrado por televisões ligadas em novelas ou jogos. Minha infância foi previsível. Escola pública, futebol na rua, joelho ralado, bronca por chegar sujo em casa. Nunca fui um aluno brilhante, mas também nunca dei trabalho. Sempre me disseram que eu era quieto demais. Na época, achei que isso era um elogio. Com o tempo, essa quietude virou parte da minha identidade. Aos 25 anos, me formei em contabilidade. Não por vocação, mas por praticidade. Era um curso acessível, com boas chances de emprego. Logo fui contratado por um escritório médio no centro da cidade, onde passei a maior parte da minha vida profissional. Um trabalho estável, colegas educados, rotina previsível. Aos 29, me casei com Luciana, professora de ensino fundamental. Ela tinha um riso fácil, uma energia que contrastava com o meu jeito contido. Diziam que nos equilibrávamos. Talvez fosse verdade. Tivemos uma filha, Marina, 2 anos depois. Ela se tornou o centro silencioso de tudo. Se alguém me perguntasse naquela época se eu era feliz, eu diria que sim, sem entusiasmo, mas sem mentira. A felicidade, para mim, sempre foi algo discreto. Nada, absolutamente nada, indicava que minha vida se tornaria motivo de perguntas, investigações, noites sem sono e um silêncio que se estenderia por anos. Mas algumas mudanças não chegam fazendo barulho. Elas começam pequenas, quase invisíveis. Os primeiros sinais. Foi no início de 2016 que algo começou a sair do lugar. Não houve um evento claro, uma explosão, uma tragédia imediata. Foi mais parecido com uma sensação persistente, como um incômodo que você tenta ignorar até perceber que ele não vai embora. Tudo começou com ligações. No início, eram chamadas que caíam. Meu celular vibrava, eu atendia e do outro lado só havia silêncio. Às vezes, um som distante, como se alguém estivesse respirando perto do telefone. Achei que fosse telemarketing mal feito ou algum problema de sinal. Luciana ria quando eu comentava. Deve ser algum robô, André, relaxa. Eu relaxava, sempre relaxei. Mas as ligações continuaram, 2, 3 vezes por semana. Sempre em horários estranhos, às vezes de madrugada, outras durante o expediente. Um dia, resolvi não desligar. Fiquei ali, com o telefone no ouvido, escutando aquele silêncio pesado. Foi quando ouvi algo diferente, um leve ruído seguido de uma respiração mais nítida. Não era eletrônica, era humana. Alô? Eu disse. Nada. Desliguei com um arrepio que subiu pelas costas, mas logo racionalizei. O cérebro tem essa capacidade incrível de normalizar o estranho quando não quer lidar com ele. O problema é que quando ignoramos demais, a vida encontra outras formas de chamar atenção. O nome que eu não ouvia há anos.
Algumas semanas depois, recebi um e-mail no trabalho. Não tinha assunto. O remetente era um endereço estranho, uma sequência de letras e números. O corpo do e-mail tinha apenas uma frase. Você ainda se lembra do que aconteceu em 2003? Fiquei olhando para a tela um tempo longo demais. 2003 não era um ano qualquer, era um ano que eu não costumava revisitar. Não porque fosse traumático de forma explícita, mas porque representava uma fase da minha vida que eu preferia manter distante. Eu tinha 19 anos em 2003. Foi o ano em que um amigo meu desapareceu. Pedro. O nome dele era Pedro Henrique Azevedo. Conheci Pedro no ensino médio. Ele era o oposto de mim. Expansivo, inquieto, curioso demais para o próprio bem. Sempre envolvido em algo, sempre querendo ir além do óbvio. Enquanto eu pensava nas consequências, ele já estava no meio da ação. Passávamos tardes inteiras conversando sobre coisas grandes demais para dois adolescentes: futuro, injustiça, dinheiro, poder. Pedro acreditava que o mundo escondia verdades que não queriam que a gente soubesse. Eu achava que ele exagerava. Em 2003, pouco depois de completarmos 19 anos, Pedro começou a agir de forma diferente. Mais desconfiado, mais reservado, o que vindo dele era estranho. Uma noite, me disse algo que nunca esqueci. André, se algum dia eu desaparecer, não acredita no que disserem. Eu ri. Para com isso, cara, você anda vendo filme demais. Ele não riu de volta. Pedro desapareceu 3 semanas depois. A versão oficial foi simples. Jovem adulto, problemas familiares, saiu de casa por vontade própria. O caso esfriou rápido. A vida dele, não. A minha, sim. Ou pelo menos foi o que eu contei a mim mesmo. Quando li aquele e-mail, senti algo que não sentia há muito tempo. Medo real. Não um medo abstrato, mas um medo com endereço, data e nome. Quem lembrava de 2003? Quem ousaria me perguntar aquilo? Apaguei o e-mail. Mas naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, sonhei com Pedro. Ele estava de costas para mim, parado na mesma rua onde crescemos. Quando tentei chamá-lo, ele virou o rosto, e então acordei, com o coração disparado. Eu ainda não sabia, mas aquele sonho não era apenas uma lembrança, era o começo do fim da minha tranquilidade. Depois daquele sonho com Pedro, passei dias tentando convencer a mim mesmo de que tudo não passava de coincidência. Um e-mail estranho, ligações silenciosas, um sonho puxado pela memória. Nada concreto, nada que justificasse o nó constante no estômago. Mas o corpo, diferente da mente, não sabe fingir por muito tempo. Passei a dormir mal. Acordava antes do despertador com a sensação de que havia esquecido algo importante. No trabalho, me peguei relendo o mesmo relatório várias vezes sem absorver uma linha sequer. Luciana percebeu antes mesmo de eu admitir. Você está distante, André. Aconteceu alguma coisa? Balancei a cabeça, dizendo que era só cansaço. Ela me conhecia bem o suficiente para saber que aquela resposta não significava nada, mas respeitou meu silêncio. Talvez por hábito, talvez por amor. As ligações continuaram. Agora, mais frequentes. Uma noite, às 2h17 da manhã, o telefone tocou novamente. Atendi já esperando o silêncio, mas dessa vez houve algo diferente. Você demorou. A voz era masculina, baixa, controlada. Não era jovem, mas também não parecia velha. Era uma voz sem idade. Quem é? Perguntei, sentindo a garganta secar. Alguém que sabe que você lembra. O coração batia tão forte que parecia ocupar todo o espaço do peito. Lembro do quê? Houve uma pausa, longa, calculada. Do que vocês fizeram. A ligação caiu. Fiquei sentado na beira da cama por um tempo que não sei medir. Luciana dormia ao meu lado, alheia a tudo. Pensei em acordá-la. Pensei em contar tudo. Pensei em fingir que nada tinha acontecido. Escolhi o caminho que sempre escolhi. O silêncio.
quando o passado começa a responder. Depois daquele sonho com Pedro, passei dias tentando convencer a mim mesmo de que tudo não passava de coincidência. Um e-mail estranho, ligações silenciosas, um sonho puxado pela memória. Nada concreto, nada que justificasse o nó irritante no estômago. Mas o corpo, diferente da mente, não sabe fingir por muito tempo. Passei a dormir mal. Acordava antes do despertador com a sensação de que havia esquecido algo importante. No trabalho, me peguei relendo o mesmo relatório várias vezes sem absorver uma linha sequer. Luciana percebeu antes mesmo de eu admitir. Você está distante, André. Aconteceu alguma coisa? Balancei a cabeça dizendo que era só cansaço. Ela me conhecia bem o suficiente para saber que aquela resposta não significava nada, mas respeitou meu silêncio. Talvez por hábito, talvez por amor. As ligações continuaram, agora mais frequentes. Uma noite, às 2h17 da manhã, o telefone tocou novamente. Atendi já esperando o silêncio, mas dessa vez houve algo diferente. Você demorou. A voz era masculina, baixa, controlada. Não era jovem, mas também não parecia velha. Era uma voz sem idade. Quem é? Perguntei, sentindo a garganta secar. Alguém que sabe que você lembra. O coração batia tão forte que parecia ocupar todo o espaço do peito. Lembro do quê? Houve uma pausa, longa, calculada. Do que vocês fizeram. A ligação caiu. Fiquei sentado na beira da cama por um tempo que não sei medir. Luciana dormia ao meu lado, alheia a tudo. Pensei em acordá-la. Pensei em contar tudo. Pensei em fingir que nada tinha acontecido. Escolhi o caminho que sempre escolhi, o silêncio. O retorno a 2003. No dia seguinte, tirei o dia de folga no trabalho pela primeira vez em anos, sem um motivo formal. Disse que não estava me sentindo bem. Não era mentira. Peguei uma caixa antiga no fundo do armário. Dentro, coisas que eu nunca tive coragem de jogar fora. Fotos amareladas, cadernos do ensino médio, um relógio quebrado e, no fundo, uma pasta azul. Ali estavam recortes de jornal de 2003. Jovem desaparece após sair de casa. Família pede ajuda para encontrar Pedro Henrique Azevedo. Polícia acredita em desaparecimento voluntário. Ler aquilo depois de tantos anos era como observar outra vida, outra versão de mim. Um garoto que ainda acreditava que o mundo se explicava com facilidade. Havia também um detalhe que sempre me incomodou: o último lugar onde Pedro foi visto. Comigo. A noite que ninguém quis lembrar. Era uma sexta-feira. Chovia fino, daquele jeito persistente que deixa tudo úmido e pesado. Pedro apareceu em casa sem avisar. Estava nervoso, falava rápido demais. Sobre o quê? Sobre gente que não gosta de ser descoberta. Eu ri, desconfortável. Cara, você precisa parar com isso. Mas ele não parava. Andava de um lado para o outro, gesticulando, falando sobre documentos, esquemas, um galpão abandonado perto da rodovia. Disse que tinha provas, disse que alguém o estava seguindo. E então fez o pedido que mudou tudo. Você precisa ir comigo. Eu disse que não. Disse que era loucura. Disse que não queria problema. Disse que ele estava exagerando. Disse que tinha medo. Pedro ficou em silêncio por alguns segundos. Depois assentiu. Tá bom, então esquece que eu vim. Ele saiu naquela noite. Nunca mais voltou. Durante anos, me convenci de que minha única culpa tinha sido a omissão. Mas agora, com ligações, e-mails e aquela voz me acusando, comecei a me perguntar se a história era realmente tão simples. E se o silêncio tivesse sido mais ativo do que eu lembrava? A visita. 2 dias depois, encontrei um envelope pardo na caixa de correio, sem remetente. Dentro, apenas uma foto. Era eu e Pedro. A foto havia sido tirada naquela noite chuvosa de 2003. Eu reconhecia o casaco que estava usando. Reconhecia o poste de luz atrás de nós. O ângulo era distante, escondido. Alguém nos observava. No verso da foto, uma frase escrita à mão. Você foi a última pessoa que ele confiou.
Senti as pernas fraquejarem. Não contei a Luciana. Não contei a ninguém. Pela primeira vez considerei procurar a polícia. Mas o que eu diria? Recebo ligações misteriosas porque um amigo desapareceu há 20 anos e talvez eu não tenha contado tudo. Eu sabia como aquilo soaria. Sabia também que se alguém estava disposto a reabrir aquela história, não ia parar ali. A primeira confissão. Naquela noite, sentei sozinho na sala, com a luz apagada, e falei em voz alta algo que nunca tinha dito nem para mim mesmo. Eu sabia que ele corria perigo. Dizer aquilo trouxe um peso imediato, como se a casa inteira tivesse ouvido, porque a verdade é que naquela noite, Pedro tinha me deixado algo, um pendrive. Eu nunca entreguei a ninguém, nunca tive coragem de abrir, e agora, depois de tantos anos, eu sabia que aquele silêncio estava cobrando seu preço. O que foi escondido? Passei 2 dias inteiros sem tocar no pendrive. Ele estava ali, dentro da pasta azul, pequeno demais para carregar tanto peso. Às vezes eu o tirava da gaveta, colocava sobre a mesa e ficava olhando, como se esperasse que ele se explicasse sozinho. Outras vezes escondia novamente, tomado por um medo quase infantil. O medo de que, ao abrir, nada mais pudesse ser fechado. Luciana percebeu meu nervosismo crescente. André, isso já passou de cansaço. É coisa do trabalho. Desde quando o trabalho te deixa acordado às 3 da manhã olhando para o nada? Não respondi. Naquele ponto, eu já sabia que o silêncio começava a afetar não só a mim, mas tudo ao meu redor. Marina, agora com 16 anos, evitava conversar comigo. Talvez sentisse o clima pesado da casa. Talvez já estivesse acostumada demais à minha ausência emocional. Na terceira noite, decidi que não podia mais adiar. Esperei todos dormirem. Liguei o notebook antigo que guardava no armário, o mesmo modelo que eu usava em 2003. Parte de mim acreditava que aquilo fazia sentido, como se o passado precisasse ser acessado com ferramentas antigas. Inseri o pendrive. Por alguns segundos, nada aconteceu. Então, uma pasta apareceu na tela, nomeada apenas como "Se você estiver vendo isso". O coração acelerou. Dentro da pasta havia 3 arquivos: um vídeo, um documento de texto e uma pasta com fotos. Comecei pelo texto. As palavras de Pedro. O arquivo se chamava leiaprimeiro.txt. André, se você está lendo isso, significa que eu não conseguir sair dessa. Não sei quanto tempo vai levar até você criar coragem, mas eu preciso que saiba, eu não estou fugindo. Eu encontrei provas de um esquema que envolve gente poderosa aqui na cidade. Não é teoria, não é paranoia. Se algo me acontecer, foi porque cheguei perto demais. E se você não fizer nada, eles vencem 2 vezes. Senti um aperto no peito que me fez parar de respirar por alguns segundos. Ele tinha confiado em mim, e eu o deixei sozinho. O que ele descobriu? Abri a pasta de fotos, imagens granuladas, mal iluminadas, tiradas à distância, um galpão abandonado próximo à rodovia Presidente Dutra, caminhões entrando à noite, placas parcialmente cobertas, pessoas descarregando caixas sem identificação. Algumas fotos tinham datas: março de 2003. Outras tinham algo ainda pior: rostos conhecidos. Reconheci um deles quase imediatamente: Rogério Salgado. Na época, Rogério era apenas um empresário local em ascensão. Hoje, era um nome respeitado, envolvido em projetos públicos, eventos beneficentes, campanhas políticas. Um homem acima de qualquer suspeita. Meu estômago revirou. Pedro não estava imaginando coisas. Ele estava certo. O vídeo. Demorei alguns minutos antes de clicar no último arquivo. O vídeo começou tremido. Pedro estava sentado, provavelmente no quarto dele. Olheiras profundas, rosto tenso. Ele falava baixo, como se tivesse medo de ser ouvido. André, eu não sei mais em quem confiar. Eu tentei a polícia, tentei um jornalista. Todo mundo me manda esperar.
Hoje me seguiram de novo. Se eu desaparecer, não foi escolha. Ele respirou fundo. Eu só queria que alguém tivesse ido comigo. O vídeo terminou abruptamente. Fechei o notebook com força, como se aquilo pudesse apagar o que eu tinha visto. Fiquei sentado no escuro, sentindo uma culpa antiga se transformar em algo novo, algo mais pesado. Não era mais apenas omissão, era cumplicidade tardia. A pessoa que não esperava. No dia seguinte, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Você abriu. Não perguntei como sabiam, aquilo já estava implícito. Precisamos conversar. O endereço veio logo depois. Um café antigo no centro, desses que sobreviveram ao tempo mais por teimosia do que por lucro. Cheguei cedo. O lugar estava quase vazio. Ela sentou à minha frente sem pedir permissão. Meu nome é Ana Paula. Demorei alguns segundos para reconhecer. Você é irmão do Pedro? Ela assentiu. Os olhos dela carregavam o mesmo cansaço que eu tinha visto no vídeo. Anos de espera, anos de respostas que nunca vieram. Eu sei que você ficou com o pendrive. Eu esperei 20 anos você fazer alguma coisa. Engoli seco. Eu tive medo. Ela não gritou, não chorou, apenas respirou fundo. Meu irmão morreu com medo. A diferença é que ele não ficou parado. Essas palavras doeram mais do que qualquer acusação direta. O ponto sem volta. Ana Paula me contou que nunca acreditou na versão oficial, que passou anos juntando fragmentos, conversando com pessoas que não queriam ser vistas, que alguém recentemente tinha voltado a se mover, e isso incluía eu. Eles sabem que você abriu, e quando sabem, não deixam barato. Naquela noite, pela primeira vez, não dormi em casa. Fiquei em um hotel simples tentando decidir se continuaria correndo ou se finalmente pararia de fugir, porque uma coisa estava clara. O silêncio que me protegeu por tantos anos agora colocava todos nós em risco. Passei a madrugada no quarto do hotel, sentado na beira da cama, com um pendrive na mão, como se ele fosse um objeto vivo. A televisão ligada, sem som, a cidade dormindo lá fora, indiferente ao fato de que, para mim, nada mais era estável. Pela primeira vez, pensei seriamente na possibilidade de perder tudo: meu emprego, meu casamento, minha filha, minha liberdade. E ainda assim, havia algo mais forte que o medo, a certeza incômoda de que eu já tinha esperado tempo demais. Às 6 da manhã, meu celular vibrou. Ana Paula. Eles se moveram. Não perguntei quem eram eles. Também não perguntei como ela sabia. Apenas respondi: o que fazemos agora? A resposta demorou alguns minutos. O que deveríamos ter feito em 2003. Encontramo-nos numa casa simples, afastada do centro, pertencente a um antigo colega de faculdade de Ana Paula, um jornalista investigativo que havia deixado a grande mídia depois de uma reportagem engavetada anos antes. O nome dele era Eduardo Ramos. Esse tipo de história nunca desaparece, ele disse, enquanto analisava os arquivos do pendrive. Ela só espera alguém cansar de ter medo. Eduardo confirmou o que Pedro já suspeitava. O galpão fazia parte de um esquema antigo de desvio de cargas e lavagem de dinheiro, com ramificações políticas locais. Nada pequeno, nada improvisado. Isso aqui, ele disse apontando para as fotos, não é suficiente sozinho. Mas, com o testemunho certo, vira uma bomba. O testemunho. Eu. Senti o estômago afundar. Eles sabem quem você é, Ana Paula disse, olhando direto para mim. E sabem que você ficou quieto por 20 anos. E sabem que agora você pode falar, completou Eduardo. Naquele momento, entendi que o passado não estava me pedindo permissão, estava exigindo resposta. A confirmação de que eu não estava mais invisível veio naquela mesma noite. Quando cheguei em casa para buscar algumas roupas, encontrei o portão entreaberto. Luciana estava sentada no sofá, pálida, com o celular nas mãos. Um homem ligou. Disse que você anda mexendo em coisa velha. Meu sangue gelou. Ele foi educado demais.
ela continuou. Disse que algumas histórias precisam continuar enterradas. Marina estava trancada no quarto. Aquele foi o momento mais baixo da minha vida. Não porque eu estivesse com medo de mim, mas porque tinha colocado quem eu amava na linha de tiro. Me perdoa, foi tudo que consegui dizer. Luciana me olhou como quem encara alguém pela primeira vez. Eu não quero silêncio agora, André. Eu quero verdade. E pela primeira vez em 20 anos, eu contei tudo. Na manhã seguinte, fiz algo que nunca imaginei fazer. Entrei numa delegacia, não como suspeito, não como herói, mas como alguém cansado de fugir. Entreguei o pendrive, contei sobre Pedro, sobre o galpão, sobre Rogério Salgado. O delegado me ouviu em silêncio, um silêncio diferente do meu, atento, pesado. Você sabe que isso vai crescer e que vai doer. Assenti. Já doeu tempo demais. 2 dias depois, a cidade acordou diferente. Viaturas em frente a prédios importantes, nomes conhecidos sendo citados em rádios locais, um empresário respeitado convocando coletiva às pressas. Rogério Salgado foi conduzido para depor naquela tarde. Eu também. Sentado numa sala branca com um gravador ligado, contém tudo outra vez. Cada detalhe, cada silêncio, cada escolha errada. Em determinado momento, o investigador me perguntou: por que agora? Demorei alguns segundos antes de responder, porque eu finalmente entendi que ficar calado também é participar. Nada termina de forma limpa. Houve processos, ameaças veladas, amigos que se afastaram, olhares desconfiados no mercado, na rua, na escola da minha filha. Mas houve algo que eu não sentia há muito tempo: paz. Ana Paula me ligou semanas depois. Meu irmão não voltou, mas a verdade saiu do lugar. Hoje, quando eu conto essa história, eu não me coloco como vítima nem como salvador. Eu fui apenas alguém que demorou tempo demais para falar. Pedro perdeu a vida. Outros perderam a liberdade. Eu perdi anos. Anos que ninguém me devolve. Mas pela primeira vez eu ganhei algo que o silêncio nunca deu a ninguém: a chance de não carregar isso sozinho. E se existe uma coisa que essa história me ensinou, é simples e dura. O silêncio protege por um tempo. Depois, ele cobra. E quando cobra, cobra com juros. Talvez você que esteja ouvindo agora também carregue algo que nunca contou a ninguém. Uma verdade pequena ou grande, uma culpa, um medo, uma história que ficou parada no tempo. Então eu te deixo uma pergunta, não para responder em voz alta, mas para pensar com honestidade. O que você está deixando em silêncio hoje e quanto isso pode te custar amanhã? Se essa história te tocou de alguma forma, se algo aqui te lembrou da sua própria vida, eu gostaria de ler o seu relato. Conta nos comentários o que esse silêncio significou para você. Às vezes, dividir uma história é o primeiro passo para ela parar de pesar. Se essa história fez você pensar, então que tal deixar o like e se inscreve no canal? Isso ajuda esse tipo de relato a continuar chegando a pessoas que talvez também precisem ouvir.